É uma das perguntas que eu mais recebo no meu direct, nas perguntas aqui, como que eu consegui utilizar aí a lei da atração para obter resultado nas loterias. E eu vou passar para vocês aqui uma coisa que talvez vocês não saibam, mas de fato eu vou passar. O que acontece sobre a lei da atração é o seguinte: não adianta, não basta só você apenas mentalizar aquilo que você quer. Para você ter aquilo, para você ter aquele objetivo final, você tem que colocar em ação. A palavra atração já diz ação no final. Então, quando você começa a colocar todos os seus desejos em ação, a atração ela vai começar a te perseguir, tá? Mas as pessoas me perguntam, mas como eu vou colocar em ação? Existem vários fatores, logicamente, mas um dos fatores que me fez chegar aonde eu cheguei em relação às loterias foi que, de fato, eu sonhava em ganhar na loteria, mas eu não sabia como eu iria ganhar. Então eu comecei de um dia para o outro a gostar de analisar números, estatísticas de loterias, e foi por isso que eu criei esse canal para ajudar outras pessoas também, tá? Com o intuito de ajudar outras pessoas. Criei alguns e-books para ajudar também as pessoas a obter resultado melhor na loteria. Só que eu comecei a me perguntar por que não são todas as pessoas que conseguem obter o mesmo resultado que eu obtive, principalmente nas loterias. O primeiro fator é que eu percebi que nem todo mundo acredita naquela possibilidade. Às vezes as pessoas elas jogam algum bilhete na loteria simplesmente por jogar. E de fato ela não acredita, ela não sonha com aquilo. Ela joga contando 100% com a sorte. Se acontecer de eu ganhar, eu joguei. E não é assim que funciona, tá? A lei da atração, ela para funcionar para você nesse aspecto de loteria, o primeiro ponto é você realmente acreditar que vai dar certo, tá? E não basta só você ir lá na loteria e fazer seu bilhete. Você de fato tem que sonhar aquele momento antes de você fazer. E aí eu entro na questão que você imagina primeiro, depois visualiza e depois coloca em ação. Então são esses 3 passos. Você imagina com desejo, com ardência, depois visualiza aquele desejo e depois coloca em ação. E aí as pessoas me perguntam como que você coloca em ação o aspecto da loteria, sendo que você ainda não ganhou, sendo que você não consegue adivinhar os números que vão ser sorteados. E foi por isso que eu estudei a fundo sobre a questão da lei da atração e percebi uma coisa incomum das pessoas que jogam na loteria. Alguns vídeos que eu vi de pessoas entrevistadas que já ganharam na loteria, elas tiveram uma coisa comum uma com as outras, que foi: elas imaginaram primeiro, elas simplesmente imaginaram ganhando na loteria, e depois disso acontecer, elas tiveram um desejo, mas não era um desejo comum, era um desejo mais forte, falava mais alto do que elas. E aí eu consegui ligar esse ponto entre imaginar e desejar e colocar em ação. Quando eu obtive resultado na loteria, eu passei por 2 meses em frente à Caixa Econômica todos os dias. Não era uma coisa que eu queria, logicamente, não era uma coisa que eu estava fazendo por fazer, mas eu passava ali todos os dias porque eu trabalhava do lado da Caixa Econômica. E quando eu passava em frente à Caixa Econômica, eu sempre olhava para a porta imaginando eu entrando lá para me receber algum prêmio da loteria. E por incrível que pareça,
as coisas foram acontecendo na minha vida, e aí eu tive algumas oportunidades de ver realmente o assunto da loteria vir na minha vida, e aí eu comecei a ligar os pontos. Quando um belo dia eu tive uma vontade de jogar na Loto Fácil, né, que é um jogo da loteria, e consegui obter o primeiro resultado na loteria, que foi, eu acertei 14 pontos, o primeiro jogo que eu fiz na loteria. E para quem não sabe, a Loto Fácil, se você acerta 14 pontos, você recebe o prêmio fixo, né, que na altura eu consegui 1.000 e alguma coisa, não me lembro o valor exato, mas foi 1.000 e alguma coisa, que é o valor padrão. E quem acerta 15 pontos, você recebe o prêmio principal, que geralmente é em torno de 1.500.000. E quando eu me vi naquela situação de ganhar um prêmio na loteria, que muita gente sonha, eu fui na lotérica para retirar o prêmio de 1.000 e alguma coisa, não me lembro agora o valor exato, mas a menina do caixa me disse, olha, esse prêmio você pode sacar em lotérica, só que a gente não tem dinheiro em caixa aqui agora para te dar esse valor. E aí, por ironia do destino, na lotérica que eu fui para resgatar esse prêmio, tinha uma caixa econômica do lado. Aí a menina, com toda a simpatia do mundo, falou, olha, você pode receber o seu prêmio na caixa aqui do lado. E acredite se quiser, toda aquela cena que eu imaginava na minha cabeça, de fato aconteceu dentro da agência. Eu imaginava eu sentado lá na cadeira, esperando o gerente me chamar, e a minha imaginação era com tanto detalhe que até o tempo de espera que eu fiquei lá esperando foi a mesma coisa da imaginação que eu tive. Então eu parei para pensar na seguinte reflexão sobre a lei da atração. Aí depois que isso aconteceu, eu comecei a buscar sobre esse assunto na internet, principalmente no YouTube. Busquei muito mesmo sobre esse assunto e vi uma ligação comum entre os canais do YouTube, que basicamente eles te colocavam uma música, né, relaxante para você ficar ouvindo, e você ficava imaginando os seus desejos ali. E eu percebi que a lei da atração, ela não consiste em apenas só em meditação. Ele existe uma coisa a mais do que só a meditação, que só a imaginação. Você de fato tem que colocar em ação. Você tem que colocar os seus objetivos escritos em um papel, tá? Escritos em um papel, para aquele desejo seu de fato ser real. Foi por isso que eu criei o meu quadro dos sonhos, o meu livro do sonho, meu caderno dos sonhos, que eu escrevo todos os objetivos que eu quero naquele caderno. E no meu quadro dos sonhos é porque eu consigo visualizar aquele quadro todos os dias e automaticamente a minha mente, ela pega aquelas imagens e insere no meu subconsciente. Porque cada um de nós, seres humanos, a gente tem uma mentalidade, tem um poder da mente, né? Então, se você começa a instalar arquivos no seu subconsciente que você quer ficar rico, quer ter prosperidade, quer ter abundância, automaticamente o seu subconsciente ele torna aquilo uma prioridade. De fato, isso acontece. Então, o que eu quero passar para vocês aqui é que ganhar na loteria realmente não é para todo mundo, tá? Só que não é uma coisa também impossível. Para isso acontecer, você tem que acreditar, você tem que colocar em prática de fato a lei da atração.
Não basta apenas, hoje eu vou ganhar na loteria que eu estou sentindo. Não. Existe um processo por trás de todo esse lei da atração que eles falam. Porque lei da atração, se você for olhar no contexto geral, a fundo mesmo, você vai ver que a lei da atração nada mais é do que uma fé que você tem naquilo que você imagina, entendeu? Então, e eu vou falar mais, a lei da atração ela não funciona apenas em jogos de loterias, nada disso. Talvez a lei da atração ela vai funcionar para você ao fundo de você ir para o caminho da loteria, mas nesse caminho da loteria você encontra outros caminhos que vai te trazer uma prosperidade financeira. A lei da atração ela funciona dessa forma. Ela não vai te dar exatamente aquilo que você quer, tá? Acontece, mas ela vai criar possibilidades para você alcançar aquele objetivo. Se você quer um carro, talvez o seu carro não está na loteria, tá? Talvez o caminho que você está indo para a loteria, no caminho da loteria você encontra uma outra possibilidade de conseguir aquele tão sonhado objetivo do seu carro. A lei da atração funciona dessa forma, tá? Então, pensando nessa hipótese, né, de usar de fato a lei da atração, eu deixei um material para vocês aqui, caso vocês tenham interesse, no link aqui abaixo, tá? Que eu passo toda a experiência que eu tive para mim obter resultado na loteria usando a lei da atração. E caso vocês tenham interesse, o link vai estar na descrição do vídeo, e aí vocês vão ter acesso a esse material que de fato vai te ensinar a colocar a atração, a lei da atração ao seu favor, tá? Não basta só imaginar, tem que colocar em ação, tá bom? Então sempre observe essa palavra. Atração é igual a ação, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês, vamos para cima.